Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de volta, então, para a gente finalizar o tema dos embargos de terceiro. Se você não assistiu a primeira aula dos embargos de terceiro, clica aqui em cima, assiste ali e se não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu like e deixa o seu comentário aqui. Comentário elogiando, criticando e, claro, principalmente tirando dúvida e sugerindo outros temas. Então, vamos lá para falar dos legitimados passivos aos embargos de terceiro. Quem que vai ser réu na ação de embargos de terceiro? Lembrando, é uma ação autônoma que o embargante vai propor, esse terceiro lá que foi prejudicado pela ordem judicial, e quem figura no polo passivo? Cuidado, tá? Eu sempre terei no polo passivo o autor da ação onde teve a constrição judicial. Sempre, sempre. E o réu? Sempre? Não. O réu apenas se ele contribuiu para isso, tá? Então, o que eu coloco ali, ó. O autor da ação em que houve constrição judicial, sempre como legitimado passivo. Legal. O réu da ação em que houve a constrição judicial, caso tenha indicado tal bem a constrição judicial. Olha a palavrinha caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Tá? Esse caso aqui, ó. Ele é uma condição. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Guilherme entra com embargos de terceiro numa ação judicial, né? Distribui por dependência lá. Numa ação judicial em que Antônio é exequente, é credor, contra o Bruno. Nessa ação foi penhorado um bem meu. Beleza? Beleza. Quem vai ser réu nos embargos de terceiro? O Antônio, seguramente, porque ele é o autor da ação judicial. E o Bruno? Depende. Foi o Bruno que indicou esse bem a penhora? Não, o Antônio achou sozinho. Então, o Bruno não é parte. Agora, se o Bruno disse, olha, indico a penhora esse bem aqui, é o bem que agora é do Guilherme, o Bruno também será parte. E nesse caso aqui, ó, em que você tem autor e réu como legitimados passivos, você teria aqui uma hipótese clássica de litisconsórcio necessário, tá? Então, cuidado! Nem sempre o réu da ação onde houve a constrição judicial será réu também nos embargos de terceiro. Vai depender se ele é responsável ou não por essa constrição. Se ele indicou o bem à penhora, ofereceu esse bem à penhora, ele vai participar do polo passivo dos embargos de terceiro. Se não, não participará. Beleza? Visto isso, vamos ver o nosso procedimento dos embargos de terceiro. Então vamos lá. É uma ação? É. Então começa por petição inicial. E aqui bem importante. Petição inicial em que você vai trazer documentos que comprovem a posse ou domínio sobre o bem, sobre o direito, que pretende ver tutelado, individualização do bem, assim como da qualidade de terceiro, ofertando desde logo o rol de testemunhas com distribuição por dependência. Então, é uma petição inicial que vai respeitar os artigos 319 e 320, por óbvio, como qualquer outra petição inicial, mas a grande diferença aqui é o rol de testemunhas. Então vejam, o teu grande objetivo nos embargos de terceiro é já conseguir paralisar essa constrição judicial liminarmente. Então tem que provar tudo já de cara, tá? Por isso que você já traz até o rol de testemunhas. Lembrando que no procedimento comum, o rol de testemunhas vem só depois, lá depois do saneamento. Vai demorar. Nos embargos de terceiro, rol de testemunha já na inicial. Mas testemunha para quê? Para provar, por exemplo, que você tinha a posse desse bem, vamos imaginar. Para provar que você era o proprietário desse bem, só não registrou, sei lá, você vai ter que fazer o que você achar que tem que ser feito aqui, tá? Vai trazer o contrato, eu fiz a escritura pública de compra e venda aqui, eu só não registrei, então traz isso já na sua petição inicial, tá? Lembrando que os embargos de terceiro são distribuídos por dependência aos autos onde houve a constrição judicial, tá? E aqui, tema importantíssimo que cai muito em prova e as pessoas se perdem. Numa petição inicial, eu preciso colocar um valor de causa, certo? Certo. Qual é o valor da causa na ação de embargos de terceiro?
É o valor da causa da ação onde teve a constrição? Não. É o valor do bem constrito. Olha lá. Olha esse entendimento aqui, ó. É de 2012, mas é o que vigora até hoje, tá? Relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado à constrição, não podendo exceder o valor da dívida, tá? Então a ideia é, você não vai ali estar discutindo necessariamente o valor da dívida, não, é o valor do bem, porque é o bem que está te prejudicando, tá? É o bem, olha, é o meu bem que eles penhoraram, então o teu prejuízo é esse bem, então é esse bem que é o valor da causa que você vai colocar. A dívida que eventualmente eles estão discutindo naquela demanda, pouco importa, tá? É o valor do teu bem que está em discussão, tá? Professor, o juiz recebe essa minha petição inicial com esse rol de testemunhas, com esses documentos, o que ele faz? Gente, é possível audiência de justificação prévia, assim como acontece numa ação possessória, principalmente quando tem rol de testemunhas. Por quê? Porque o juiz já quer saber. Então, a ideia dessa justificação prévia é justamente a comprovação dos requisitos que seriam necessários para obtenção dessa liminar aí, que é justamente o quê? A demonstração de que você é um possuidor ou dono ou um proprietário, dono de um titular de um bem, de um direito que é incompatível com essa constrição judicial e que a constrição judicial é indevida. Então, o teu momento é esse. Se você não conseguiu comprovar documentalmente, é muito provável que o juiz marque essa audiência de justificação prévia justamente para ver se estão presentes ou não esses requisitos aí, tá? Segundo ponto importante do procedimento, momento do oferecimento, o que alguns chamam até de prazo, né? Prof, até quando eu posso apresentar os meus embargos de terceiro? Olha lá, se você quer apresentar num processo de conhecimento em andamento, a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ah, então eu posso apresentar até a sentença? Não foi isso que eu disse. A qualquer momento, desde que antes do trânsito. Então, teve sentença, mas não houve trânsito? Pode apresentar. Tem recurso? Pode apresentar. Agora, o mais comum é aqui, ó. Normalmente, os atos de constrição judicial, eles ocorrem na fase de execução ou de cumprimento de sentença. É mais difícil acontecer ato de constrição judicial em fase de conhecimento, mas, se for o caso, a gente já viu o prazo. Agora, na fase de execução, ou no processo de execução, ou na fase de cumprimento de sentença, olha lá qual é o prazo. Até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Aí uma observação. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Então, se existe no processo elementos que evidenciem alguém que poderia ser prejudicado com essa decisão, o juiz manda intimar. Ó, seguinte, aconteceu aqui a alienação do bem, estou te intimando, justamente para que, se for o caso, ou vai acontecer, né? Teve uma penhora aqui, por exemplo, para que, se essa pessoa já saiba, ela possa apresentar os embargos de terceiro. O importante é que tentar evitar que posteriormente essa discussão venha a acontecer. Porque a pessoa diz, eu nunca soube dessa penhora, nunca soube desse ato de constrição judicial. Então, se o juiz tem elementos, tem aqui um credor com garantia real. Por alguma razão ele não foi intimado logo depois da penhora. O juiz em algum momento fala, puta, vai para leilão, vamos intimar esse cara aqui porque ele pode ter interesse em embargar, tá, de terceiro. Então a gente intima justamente para quê? Para tentar resolver, porque a ideia, quando a gente tem uma alienação, uma adjudicação, né, a gente resolva o processo e proteja essa situação. Então imagine que chato, alguém vai lá e arremata um bem num leilão judicial. Aí dentro do prazo de 5 dias vem o terceiro embarga de terceiro. Pensa o arrematante, porra, eu vim para arrematar, não tinha nada a ver com a história, de repente alguém embarga, vai dar uma puta confusão. Então o que normalmente o juiz faz? Se ele nota, se há nos autos elementos que indiquem que existem terceiros que podem ser afetados por isso,
ele manda intimar pessoalmente. Porque intima pessoalmente, o cara sabe daquilo ali e aí vai ter condição de apresentar esses embargos de terceiro dentro do prazo, tá? E notem aqui uma observação interessante. Sempre antes da assinatura da respectiva carta. É por isso que normalmente os cartórios demoram para expedir carta de adjudicação, de alienação ou até mesmo de arrematação. Por que eles demoram? Essa carta, gente, é a carta que transfere o bem. É como se fosse uma escritura pública de transferência. É a carta. Então, arrematei o bem, depois de um tempo eles expedem a carta de arrematação, eu pego essa, vou no registro de imóveis e o imóvel é meu. Por que normalmente o cartório espera para expedir essa carta? Porque ele fala, vai que nesse meio tempo o cara apresenta embargos. Então, se você arrematou hoje, ninguém vai te expedir a carta amanhã. Porque tem prazo para os embargos de terceiro. Vai que ele expede e depois vem os embargos. Então, para evitar todo esse problema, eles esperam um prazo, espera escoar o prazo de eventual embargo de terceiros para expedir essa carta. Claro que às vezes eles esperam até demais, né? O que não é muito correto, tá? Como é que funciona a questão da liminar, tá? Então, olha lá. Julgando suficientemente provado o direito alegado, com ou sem audiência preliminar. Essa audiência aqui, gente, é a audiência de justificação prévia que eu mencionei para vocês. Tá? O juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, com possibilidade de exigência de caução para realizar a reintegração do bem. Em resumo, tá? Uma vez deferida essa liminar, se ainda não foi realizado nenhum ato constritivo, para por ali e não vai ser. Se foi realizado, retorna esse ato ao que era antes. Então, vamos imaginar que eu fiz a penhora sobre um carro, peguei esse carro e levei para um depositário. O cara apresentou os embargos de terceiro e deu a liminar. O carro volta para ele, tá? Lembrando que aqui a lei prevê a possibilidade de exigência de caução para que seja reintegrado na posse desse bem, tá? Aí depois disso, gente, você tem a citação do embargado ou dos embargados, e aqui é importante, na pessoa do advogado, por quê? Porque veja, tá? O embargado ou os embargados, né? Então, o embargado ou os embargados possui, pelo menos em regra, advogado constituído nos autos da ação em que ocorreu a constrição judicial. Então, como esse cara tem advogado constituído lá, a citação para responder aos embargos é na própria pessoa do advogado. Agora, se por alguma razão o advogado não está mais constituído, houve renúncia de mandato, alguma coisa desse tipo, aí a citação é pessoal, tá? Vai ter prazo de defesa em 15 dias e depois vai seguir o rito comum, tá? É uma ação de conhecimento, produção de prova e vai ter uma sentença no final que vai confirmar essa manutenção da posse, reintegração da posse, ou inibição mesmo de qualquer ato constritivo, ou que não vai confirmar, né? E aí, se não confirmar, o processo lá onde houve a constrição judicial vai seguir normalmente, tá? Cumulação de pedidos, professor, eu posso fazer igual lá na ação possessória, a gente viu que podia acumular o pedido possessório, outras coisas. Aqui eu posso, por exemplo, vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu entro com embargo de terceiro e digo assim, senhor juiz, fizeram a penhora sobre um automóvel meu. Levaram esse automóvel meu, um depositário. Detalhe, esse automóvel meu, eu tinha acabado de comprar, era um carro dos meus sonhos, um carro lindo, inclusive a minha esposa iria ser levada para o casamento nesse carro. E a gente não pôde fazer isso, porque o carro foi levado para um depositário. Tá? Agora, nos embargos de terceiro que eu entrei,
eu quero uma indenização por dano moral. Além de o carro voltar para mim, eu quero uma indenização por dano moral. Pode? O STJ disse que não. O STJ disse que a cognição dos embargos de terceiro é específica para essa proteção em razão da constrição judicial indevida. Então, se eu quiser, eu até posso postular uma indenização por danos morais, mas em ação própria. Quer ver o que o STJ disse? Ó, aqui, ó, julgado bem recente de 25 de maio desse ano. RESP 1.703.707, originário do Rio Grande do Sul, tá? Então, olha lá, assim, considerando a cognição limitada, né? Então há uma restrição na cognição dos embargos de terceiro, cuja finalidade é tão somente de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato, revela-se inadmissível a acumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa. Por quê? É porque a ideia é desconstituir a ordem judicial de constrição judicial. Essa é a ideia dos embargos de terceiro, tá? Como, por exemplo, o pleito de condenação do réu à indenização por danos morais, sob pena, inclusive, de tumultuar a marcha processual célere dos embargos de terceiro e nítida contradição com o próprio escopo do 327, que é o artigo que fala de cumulação de pedidos. Então, a STJ entende que a acumulação aqui não traz benefício nenhum. Traz um tumulto, traz uma confusão e pode atrapalhar os objetivos dos embargos de terceiro, que em tese realmente é para ser rápido, tá? Então, eu resolvo a questão dos embargos de terceiro e se depois eu entender que ainda me resta algum direito a uma indenização por dano moral, por exemplo, ou outros danos, eu me valho ali de uma ação indenizatória própria para isso, tá? E segundo ponto, final, o último ponto importante aqui que eu queria tratar com vocês é a questão da sucumbência dos embargos de terceiro. Olha o que diz a súmula 303 do STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, tá? O que é isso? Ó, para explicar isso daqui, eu vou trazer aqui, ó, um exemplo para vocês. Um exemplo para vocês, bem prático e bem corriqueiro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o nome de algumas pessoas. Augusto, Bruno e Carlos, tá? O Augusto a gente vai chamar de A, o Bruno de B e Carlos de C, só para facilitar a situação. Então vamos lá. O Augusto vende um AP, um apartamento na praia para o Bruno, tá? Isso que aconteceu, tá? Essa venda aqui, ó, foi por uma escritura pública, tá? Ocorre que o B não averbou na matrícula. O B não averbou na matrícula. Vamos colocar mais um sujeito aqui no nosso caso. O Daniel. Diogo, pronto. O Diogo. A gente vai chamar de D, tá? Concomitante a isso, o D propõe uma ação judicial de execução. Execução de uma dívida contra o Augusto. E nessa ação judicial aqui, eu tenho a penhora do AP na praia. O mesmo apartamento na praia negociado ali, tá? Aí, o B faz o seguinte. O B propõe uma ação de embargos de terceiro. Porque fala, ei, penhoraram o meu apartamento, eu comprei, tá aqui a escritura. Beleza, tá? Então, o B, vamos colocar aqui em cima, o B apresenta embargos de terceiro. Contra quem, professor? Contra o D, que é o autor da ação onde houve a constrição,
E contra o A também não. O A não indicou o bem a penhora, então só contra o D. Lá no processo de embargo de terceiro, a sentença diz assim: de fato, o apartamento é do B. Então, na sentença, eles cancelam a penhora. E diz, ó, o seguinte, não pode penhorar porque o apartamento não é mais do Bruno, né, do Augusto, desculpe. O apartamento é do Bruno, então, cancelada a penhora. Quem que arca com a sucumbência? O D perdeu a demanda. Embargo de terceiro, o D foi derrotado. Agora eu pergunto para vocês, que culpa que o D tem? Nenhuma. O D pediu a penhora do imóvel, que agora é do Bruno, porque ele não estava registrado. Então quem que é o culpado por essa ação? O Bruno. Porque se o Bruno tivesse averbado na matrícula, jamais o Diogo ia pedir a penhora desse imóvel. Ele pediu por quê? Ele foi lá, consultou no registro de imóveis, viu que o Augusto, desculpem, tem um apartamento na praia no seu nome. Ele pediu a penhora. Aí vem o Bruno e diz, não é mais dele, não é mais do Augusto, é meu, mas como é que eu vou adivinhar? Por isso tem a súmula 303. Olha lá. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Então vamos lá. Por que a constrição é indevida? Porque o imóvel não é do Augusto, e sim do Bruno. Mas e por que a gente penhorou o imóvel do Augusto? Porque o Bruno não transferiu na matrícula. Se lá na matrícula tivesse constando o Bruno, jamais o Diogo ia conseguir penhorar esse imóvel, tá? Agora, cuidado com o seguinte. Pode ser que o Diogo responda por custas, honorários, verbas sucumbenciais? Pode. Quando? Quando ele resiste à pretensão. Imagine que o Diogo diga assim, não, eu quero manter a penhora. Por mais que ele tenha o imóvel seja dele, o problema dele é de não ter transferido. O STJ diz o seguinte, se esse cara de boa fé, nosso cara de boa fé é o D, certo? É o D. Se esse cara de boa fé aqui, ele resiste nessa ação aqui, ó, ele resiste, ele discute os argumentos do B, aí ele é condenado em custas e honorários. Olha o entendimento lá, ó. Nos embargos de terceiro, cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário, o embargante, que é justamente o que a gente viu, se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, tá? E segue o julgado, tá? Para quem quiser consultar, tá aqui, ó, RESP 1.452.840 de São Paulo, saiu isso daí em repetitivo, tá? Então, em tema de repetitivo, 14 de setembro de 2016. Em resumo, ele está dizendo o seguinte, no nosso exemplo aqui, vamos voltar para o nosso exemplo aqui, ó. O D, quando o cara entra com essa ação aqui, ó, o D tá sabendo. Então o imóvel é do B agora. Tá aqui a escritura. Beleza. Ó, B, sus. Então, tranquilo, não me oponho, pode levantar a penhora, você tem razão. Beleza. Nesse caso, o juiz diz, B, você vai arcar com a sua honorários de sucumbência, porque foi culpa tua que teve que entrar com essa ação aqui. Agora, se o D sabe que o imóvel não é mais do Augusto e ele insiste nessa penhora, aí é ele que vai arcar com as verbas. Então, cuidado, a súmula 303 se aplica, mas ela tem essa questão. Se esse cara, que é o D aqui, ó, que em princípio estava de boa fé, nesse momento aqui, ó, que ele descobre que o B é o verdadeiro proprietário, se ele insiste na tese de que a penhora deve acontecer, aí é ele que arca com as verbas sucumbenciais. Beleza? É isso então. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, dá o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, assiste quantas vezes for necessário para entender esse conteúdo, porque não é um conteúdo simples, tá? Mas eu acho que a gente em perto de 50 minutos conseguiu trabalhar bem o tema com você. Um grande abraço e até mais.